Boa noite. Estamos bem? Estamos bem? Que bom. Tem gente reclamando por aí, hein? Tem alguém que está vindo na casa espírita hoje pela primeira vez? O senhor? A senhora? Não? O senhor? Ok. Vocês já tiveram, antes de hoje, algum tipo de contato com a doutrina espírita, literatura, palestras, vídeos, etc, etc? Já tiveram? Ok. A doutrina dos espíritos vai nos dizer que nós habitamos temporariamente um planeta escola. Se é um planeta escola, escola é onde nós estudamos, aprendemos, nos preparando assim para o nosso amanhã. Se nós estudamos, se nós aprendemos e nos preparamos para o amanhã, neste planeta escola, é porque nós somos, nesse entender de doutrina espírita, espíritos andarilhos do tempo. Nesse momento, almas encarnadas. E assim, nesta escola, temos muitas matérias a serem aprendidas, pois em uma escola estuda-se, aprende-se, salta-se, qualifica-se ano após ano, encarnação após reencarnação. Nós aprendemos com a literatura espírita que nós estamos habitando esse corpo temporariamente, mas que esta vida não é a nossa identidade espiritual. Um dia, um homem em desalinho, porque tinha percebido o ceifar de sua família, vai procurar o Cândido Xavier. Porque disseram a ele que o Cândido Xavier, de alguma forma, poderia trazer a ele algumas palavras de conforto e de consolo. Esse homem chama-se Carlos. E o senhor Carlos conta ao Francisco Cândido Xavier, ao Cândido, todo o seu drama e a sua amargura. Depois, o Chico conforta, consola, esclarece. E assim sendo, ele encontra, nas palavras de Chico, na literatura que Chico apresenta a ele naquele instante, um novo andar para as suas aflições. Agradecido, enternecido pelo gesto do Cândido Xavier, ele faz uma proposta ao Chico. Eu queria trabalhar com você. Eu queria trabalhar para vocês. Você me arruma um emprego? E o Chico diz assim: vou consultar Emmanuel. Depois eu te respondo. Passam-se assim 2, 3 dias. Eis que Chico chama novamente o senhor Carlos e diz assim: Carlos, eu tenho uma boa notícia para você. Emmanuel disse que você pode vir a trabalhar conosco no movimento, mas
O nosso lema é disciplina, disciplina, disciplina. Ou seja, trabalho, trabalho, trabalho. E o Carlos passa a trabalhar na obra espírita, sobre a orientação e coordenação do Cândido Xavier. Passado muito tempo, Chico chama o Carlos e diz assim para ele: Carlos, eu sei que você gosta muito da Alemanha. Onde está o teu passado? Na Boêmia ou na Bavária? Carlos, pensativo, pensa na Boêmia, pensa na Bavária. E Chico diz a ele assim: ô meu amigo, o teu passado não está na Boêmia nem na Bavária. O teu passado está dentro de você. O nosso passado não está lá, não está no ontem, não está no século, não está no milênio passado. O nosso passado está aqui, latente, pulsando dentro de nós. Pois o nosso presente é que nós somos espíritos. A nossa identidade é espiritual. Nesse momento, nós estamos aprimorando, sublimando o nosso lado intelectual e o nosso lado moral, ético e espiritual. É por isso que reencarnamos. Carlos. O senhor Carlos, para as pessoas que conhecem doutrina espírita há algum tempo, vão lembrar. Antigamente, e hoje algumas casas fazem esse trabalho, poucas casas no movimento espírita capixaba fazem esse trabalho. Quando você chega, recebe uma mensagem espírita no portão. Carlos é o senhor que começa a fazer esse trabalho. Ele é o primeiro a criar essa experiência no movimento espírita. Ele que começa a imprimir, pois ele era dono de uma gráfica. E ele passa mais de 30 anos fazendo isso, para Chico e para todos. Carlos é essa identidade que nós vamos pautar. Ponto. O trabalho que a casa nos convidou a desenvolver na noite de hoje, capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, os que choram, os que têm dor. Bem-aventurados os aflitos? Lido assim como se você folheasse um romance, parece de difícil compreensão. Bem-aventurado você que chora, você que sofre? Parece difícil de entender isso numa primeira leitura. Mas foi Jesus que falou isso. É necessário, então, que a gente possa mergulhar com profundidade para entendermos isso. Entra Carlos na história. Nós precisamos ter em nós a certeza, a convicção, o saber que nós estamos numa experiência física limitada, que somos espíritos com inteligências limitadas, porque ilimitado somente Deus. Nesta condição, estamos nesse momento na nossa infantilidade espiritual. Estamos nos nossos primeiros passos. Para que nós tenhamos uma noção maior dessa identidade, quando nós olhamos, lemos o livro Nosso Lar, nós nos deparamos com o personagem de André Luiz, que nos chama a atenção dessa identidade. André Luiz desencarna, volta para a erraticidade, depois de um certo tempo, ele muda, ele vai para uma colônia espiritual, e depois de um certo tempo, passa a trazer através das mãos de Chico Xavier, psicografias, obras literárias, em torno de 16 livros. André Luiz.
Quando nós observamos o livro Nosso Lar, que é um marco na obra de Chico Xavier, pois vai falar das colônias espirituais, da vida pós-vida física, ou seja, da vida plena, da vida da pátria da verdade, como ele mesmo disse, nos mostra mais detalhadamente essa individualidade, essa identidade espiritual que a gente está analisando hoje, que vai nos dar uma resposta por que de nossas aflições, é o que esperamos. Porque vejam bem, quando ele volta para a erraticidade, alguns locais de tormento, ele é recolhido por companheiros do plano espiritual e é levado para uma colônia socorro, chamada Nosso Lar. Quando ele chega nessa colônia, ele tem alguma dificuldade de adaptação, processo normal. E depois de adaptado, ele vai tornar-se um trabalhador desta colônia. Mas é muito bom que a gente observe alguns detalhes, tais como, quando ele chega na colônia, ele relata que na última encarnação, ele tinha sido um médico. Mas André Luiz não era médico. Nas obras de André Luiz, em nenhum momento você vê André Luiz como médico. Dizem alguns livros que na Terra ele foi A, B ou C. Tinha o nome de Dr. Fulano, Dr. Ciclano. Na Terra ele foi um médico. Mas quando ele chega na erraticidade e vai para a colônia a seguir, ele não trabalha como médico. Aliás, por sinal, quando ele vai trabalhar, dizem para ele, não faça isso. Aqui é diferente. O que você aprendeu na Terra é um patrimônio seu. E isso é muito bom. Mas aqui você tem que reaprender outras coisas, porque a nossa medicina, em relação à medicina da Terra, está muito adiantada. Então você pode dizer que ele foi um padioleiro no plano espiritual, na erraticidade, em Nosso Lar. Ele carregava padiolas. Ele foi um faxineiro. Ele lavou muitos doentes. Limpou muitos locais, banheiros. Carregou macas. Foi passista. Foi até repórter. São quase 16 livros. Mas vocês observaram que, nesse período, pelo menos que eu saiba, na sua literatura que eu li, eu não lembro de nenhum momento que ele atuou como médico exatamente como ele aprendeu aqui na Terra. É claro que ele levou toda essa bagagem com ele. É patrimônio dele. Eu quero dizer que a nossa identidade, a identidade do Carlos, a identidade de André Luiz, é espiritual. Assim como é, nesse instante, a nossa identidade. Ou seja, nós estamos, nesse momento, num planeta, numa escola, aprimorando a nossa condição moral, ético-espiritual e intelectual. O nosso corpo aqui é temporário, mas tudo que nós aprendemos, o nosso espírito leva conosco. O que nós sentimos que foi aprimorado vai conosco, e que não foi aprimorado vai também. Evidentemente que levaremos conosco, em nossa bagagem, todas as nossas culpas, todas as virtudes que não foram alcançadas irão conosco, como todas aquelas que foram alcançadas. Nesse planeta escola em que nós estamos, as matérias que nós estudamos são matérias diferentes daquelas escolas tradicionais. Nas escolas tradicionais, desde criança pequena, nós estudamos história, matemática, física, química, assim, para que nós possamos desenvolver o nosso projeto existencial, mais cedo ou mais tarde, construirmos a nossa estrada, a nossa família, etc, etc. Mas quando o planeta Terra se apresenta como escola, as lições que ele te convida a estudar e praticar são outras lições. São as lições que dizem respeito ao teu campo afetivo. Pois vão dizer na literatura espírita que o planeta Terra
é de provas e expiações que nesse momento passa por um momento de transição, caminhando para um processo de regeneração. Num planeta de provas e expiações, as provas e expiações, as matérias que você tem, que nós temos que aprender, são outras. Medo, culpa, inveja, mentira, traições, fugas. Essas são as matérias que passam para a gente em nosso dia a dia. Essas são as lições de casa que os professores que convivem conosco nos convidam a observar no dia a dia. Ranços, reclamações e mais reclamações, principalmente depois de alguns anos. São matérias que nos cabe lapidar. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Como é que eu vou entender isso? Bom, quando você começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo vai tratar do não vim destruir a lei. O segundo capítulo vai tratar meu reino não é deste mundo. O terceiro capítulo, há muitas moradas na casa de meu Pai. O quarto capítulo vai dizer, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esses 4 capítulos que estão no início do Evangelho segundo o Espiritismo diz respeito às leis naturais, às leis criadas por Deus. Jesus traz para nós, através do seu Evangelho, as leis de Deus e nos diz como nós poderemos fazer para conquistarmos a nossa paz, que é o nosso objetivo. Bem-aventurados os aflitos, pode ser entendido assim. Jorge, você lê para mim, hein? Bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim. Bem-aventurado aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra e depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Está no Evangelho, no capítulo 5. O que nós queremos dizer que bem-aventurados aflitos é um presente do Criador para cada um de nós. Nós como identidade. Nessa primeira leitura, parece que essas aflições que chegam até as nossas vidas vêm nos roubar a paz. Mas se essas aflições roubaram a nossa paz, foi somente porque ainda nós não conseguimos conquistar a nossa paz. Paz é um processo interior, é um processo de despertar de consciências. Nós queremos dizer que nessa interpretação de bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, é um momento em que nós atingimos um grau de maturidade na qual nós somos convidados, na qual nós somos premiados a fazer mudanças em nossas existências. Nesta leitura de bem-aventurados os aflitos, os que choram, é porque nós chegamos a um grau de maturidade que nos permite encontrar as coisas que nos contrariam, nos chamando assim para a necessidade de fazermos mudança. Nós vamos entender com a leitura de Emmanuel que, em nossas vidas, enquanto criaturas que não dominam as suas consciências, não dominam os seus impulsos, as suas agressividades, não dominam as suas emoções, estão distante da paz. E assim sendo, sempre haverá dentro deles, dessas criaturas, os impulsos primitivos, os impulsos animalizados e os seus inconscientes, que não foram domados, não foram tratados, não foram cuidados. E é nesse despertar de consciência, através da proposta da doutrina espírita consolar e esclarecer, que você é convidado a observar o conflito que te atinge naquele instante.
Bem-aventurados aflitos é porque você já não concorda mais com as dores que o momento te apresenta. O convite que te faz é para que você interprete a dor que se apresenta naquele instante, para que você possa sair dela com uma lição bem absorvida, bem assimilada. Bem-aventurados aflitos só chega a você a partir do momento que se dá essa condição de consciência mais apurada. Porque até então, você veio fazendo uma trajetória na existência muito próxima ao primitivismo. Nesse momento em que você se encontra nessa infantilidade espiritual, o desconforto, a aflição te chama a fazer mudança. Quando você percebe que as situações à tua volta não te trazem mais paz, bem-estar, você quer fazer de alguma forma mudanças para ter a paz. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós estamos num planeta que a enfermidade é normal. Nós passaremos pela experiência da enfermidade. O planeta apresenta nesse instante processos de grande dificuldade. Nós teremos desemprego. Nós teremos relações tumultuadas, relações afetivas de abandono. Nós teremos mentiras, enganos. Nós teremos guerra. Isso faz parte dessa proposta. Quando nós somos convidados a estarmos e sofrer essas aflições, a doutrina espírita apresenta para a gente, para nós, esse caminho que eu preciso interpretar essas situações para que eu possa me livrar delas e entender que eu sou um bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Bom, bem é bom. Bem é bom. Bom é meu pai. Podemos entender, segundo a literatura espírita, que bem é bom, bom é meu pai, bom é Deus. Aventurado é o quê? Ventura, destino, futuro, amanhã. Bem-aventurado é você que começa a descobrir o amor. Amor é Deus. Você está se preparando nas bem-aventuranças para ver a face de Deus. Aflitos é o quê? Somos nós que carregamos em nós uma gama de sentimentos, porque trazemos de nossos processos reencarnatórios todas as dificuldades que hoje se apresentam para nós como forma de desconforto. Os desconfortos que nós temos agora, as dores que nós temos agora, são coisas de nosso pretérito ou de nossa vida atual, do útero materno até esse instante, mal resolvidas por nós, mal assimilada. E nós só vamos sair desse ciclo, dessa situação, a partir do momento que nós tivermos o despertar de consciência. A partir do momento em que nós dermos para a nossa vida um sentido. A partir do momento em que nós transcendermos e entendermos que o nosso veículo, que a nossa identidade é espiritual. Pois então, nós, se não olharmos para esse ponto, se nós não olharmos para a nossa vida, para a continuidade da nossa vida, e ficarmos acreditando que a nossa vida é de hoje, de ontem, até o túmulo, nós vamos continuar com essas mesmices. Nós vamos nos envolver nas paixões, nos desejos e nas seduções, como nós temos feito nos últimos séculos, nos últimos milênios. Nós vamos continuar acreditando que o prazer está somente na nossa vida física. Então nós sempre teremos almas, espíritos encarnados em grandes tribulações. A doutrina espírita vai nos chamar a atenção nesse capítulo para percebermos o quanto é útil a aflição que nós temos nesse momento. A aflição que você tem nesse momento, bem exercitada, bem compreendida, bem assimilada, bem trabalhada, aquela dor, aquele desconforto, aquele choro que você tem naquela relação, naquela enfermidade, é um passo que você dá para não repetir mais aquela dor. A tua vida, a nossa vida é cíclica. E como alunos, nós precisamos mudar de ano, precisamos mudar de reencarnação. E nós só vamos sair desses anos
dessas reencarnações depois de passarmos por todas as provas que temos que passar, por todas as expiações que nós temos que passar. Porque nós somos identidade espiritual. E nós trazemos conosco todo o nosso passado. E Emmanuel vai dizer que em nossos passados nós carregamos como registro em nossas almas verdadeiros dragões. É o termo que Emmanuel usa. Nós carregamos em nossos pretéritos verdadeiros dragões. Eis porque hoje tamanhas são as aflições que nos atingem, tamanhos são as dores que nos atingem. Hoje, quando nós olhamos, passamos uma existência toda, muitas vezes não conseguindo um emprego, não conseguindo um trabalho, não conseguindo uma estabilidade financeira. Nós pensamos, que missão, que vida difícil, que sofrimento, que abandono. Será que a espiritualidade não olha para mim? Será que os mentores espirituais não olham para mim? Aí eu corro, vou no médico, busco um medicamento para minha ansiedade, busco um medicamento para minha taquicardia. Eu preciso de um medicamento para controlar esse impulso tão animalizado e primitivo, que de uma certa forma me acalma. Mas eu não faço a pergunta fundamental: por que eu estou passando por isso? O que essa enfermidade quer me dizer? Por que eu estou assim? Por que eu não consigo me adaptar? Quando você vai no seu passado, a partir do instante que você volta para casa, volta para a pátria da verdade, é assim que Chico chama, a pátria da verdade, você começa a lembrar. Aí você vai perceber que essa dificuldade no campo financeiro que você encontra hoje está muito ligado ao mau uso que você fez no teu ontem, quando você teve condições de um trabalho e uma condição financeira justa. Você abandonou. Causa e efeito, um dos princípios básicos da doutrina espírita. Mas em minha vida, eu passei por tantos relacionamentos, e os meus relacionamentos nunca foram possíveis, pois eu nunca encontrei paz. Eu sempre busquei alguém que pudesse me trazer paz, e eu nunca encontrei. Eu sempre procurei alguém que me trouxesse felicidade. Eu procurei a minha cara metade, eu procurei a metade da laranja, eu procurei. Você tinha que ter procurado no espelho, porque ali está o teu melhor amigo, ali está. Porque se você está passando por essas situações, não se preocupe, você vai desencarnar. Desencarnando, você volta à pátria da verdade. Voltando à pátria da verdade, logo, logo você vai começar a lembrar do seu pretérito. Não te preocupa. Se você não lembrar, quando você se sentir dominado, dominador das outras pessoas, eles darão um jeito de te mostrar o teu passado. Você ficará sabendo quem você foi. Podemos ver isso no livro Memórias de um Suicida, por exemplo. Como o personagem, depois de estar em grande sofrimento, 55, 56 anos de sofrimento na erraticidade, sem ainda ter reencarnado, porque foi um suicida, um dia, quando ele começa a entender e achar que ele já estava pronto, não entendendo muito bem porque ele sentia um amargo distante em sua alma, os amigos espirituais, esse livro é editado na década de 50, Ivone A. Pereira. Esse livro, antes de ser editado, ficou aproximadamente 7 anos na gaveta. Esse livro, o personagem vai dizer, Camilo, que ele, em determinado momento, é convidado pelos amigos espirituais a conhecer o seu passado. E ele vai dizer assim: eu entrei em uma sala, eles pegaram o que vocês podem entender, diz ele, eu estou lá em 1950, um disco. Não, um disco, é aqueles discos de vinil, de carvão. Não é do meu tempo, eu sou um pouquinho depois. Muito pouco, mas sou depois. E ele, você é daquele tempo. E eles, diz assim, pegaram um disco e colocaram num aparelho. Eu estou em 1950, aproximadamente. Colocaram esse disco num aparelho e, de uma forma estranha, esse disco começou a projetar a minha imagem do passado na parede, numa tela, como se fosse tela
de cinema. É o que ele diz no livro, e olha a data do livro. Gente, isso é DVD. É isso aqui, ó. Só que não tinha esse nome. Mas ele diz que é um disco como esses que você ouve em música, que eles põem num aparelho e projeta na parede. Isso é DVD, que a gente chama de DVD hoje, tantos anos depois. E de repente eu me vi. Meu Deus, era eu. Não era a minha forma física, mas a identidade era eu. Meu Deus, eu estou pegando pedra. Meu Deus, o Rabi está passando. Eu estou jogando pedra no Rabi. Aí ele vai ao pranto. Camilo vai ao pranto. Porque naquele momento, ele descobre que ele ainda tinha os dragões que Emmanuel chama em sua alma a resolver. E esses dragões que ele carregava, que nós vamos chamar de culpa, o induziram no momento da prova, no momento de resolver a aflição da cegueira, a ir para o abismo do suicídio. Muitas vezes, nesses relacionamentos que nós não damos conta, eu não sei porquê, volto a repetir, a minha cara metade foi embora, ela não me deu, ou ele não me deu a felicidade. Eu preciso encontrar o meu outro, a minha outra, o meu anjo. Primeiro, que você é inteiro, Deus não criou uma metade. Segundo, que você não vai encontrar lá fora antes de encontrar aqui dentro. E ninguém vai te fazer feliz. Ninguém tem o poder de fazer você feliz, nem o poder de fazer você infeliz. É você que olha para o mundo. Você está reencarnado num planeta de provas e expiações para sublimar os teus sentimentos e educar a tua inteligência. Você está aqui para desenvolver as tuas virtudes e não para conquistar a terra. Você está aqui para pulsar o seu espírito, a sua identidade espiritual. Você está aqui para ampliar as tuas virtudes. Aí você vai entender que ela, ele, os outros não podem te fazer feliz, como não podem te fazer infeliz, como não podem te causar mágoa. Para entender isso, você vai ter que se tornar aquilo que a doutrina espírita chama de espíritos inofendíveis. Eles não podem te ofender mais, porque você ganhou a maturidade. E como é que você conquista a maturidade? Passando de ano, passando de reencarnação. E como é que você passa de uma reencarnação para uma outra reencarnação? Aprovado. Somente a partir do instante em que você venceu as provas da vida. Planeta de provas e expiações. Está aí, é só abrir a janela. As guerras estão saltando. Nós, do Oriente Médio, estamos invadindo a Europa, estamos de olho já para invadir a América do Norte, pois afinal de contas nós somos imigrantes. Imigrantes? Bom, no meu tempo de guri, eu sou do Sul, é guri que fala lá, imigrantes eram aquelas pessoas que saíram, por exemplo, da Itália, de Portugal e vieram plantar café aqui no Brasil. São refugiados. São refugiados que hoje querem voltar para suas casas. Casas que foram invadidas pelas nossas guerras. Famílias que foram destruídas pelos nossos interesses ocidentais. Tudo em nome de alguns bilhões. Eu não entendo como humanidade, eu, ser hominal, o que é necessário e o que é útil. Eu não sei o que é necessário e o que é supérfluo. Então eu preciso ter alguns bilhões a mais. Não importa quais são as consequências que eu vou causar no mundo. Não interessa. Eu preciso de alguns bilhões a mais. Eu não entendo. Eu preciso de mais. Eu não entendo as necessidades, as coisas que eu tenho que ter. E eu não estou falando dos bilhões que se guardam em bancos que, ao invés de gerar empregos, ficam guardados e rendendo-os. Porque vejam bem a nossa experiência. Nós temos casa, apartamentos, essas coisas. Nós temos armários. Guardamos coisas, muitas coisas. Já sei. Vamos ganhar uma passagem. Vamos passar uma semana? Não. Vamos fazer uma mala, porque nós ganhamos uma viagem. Porto Seguro. Vamos passar gratuitamente um mês em Porto Seguro.
Faça a tua mala. E vamos passar um mês em Porto Seguro. Lá você vai poder aproveitar a praia durante o dia, você vai poder aproveitar os restaurantes durante a noite, então te prepare e vá para lá. A gente pega uma mala e põe roupas, leva as coisas, fica um mês lá. E a gente sobrevive. Às vezes, a gente nem usa todas as roupas que nós levamos em nossa mala, todas as coisas que nós levamos em nossa mala. Mas nós levamos assim mesmo. Tem um que leva umas malas que, para fechar, tem que sentar em cima da mala, porque ela não fecha. E eu digo que aquilo é necessário. Quando eu volto, mesmo sem ter usado todas aquelas coisas, eu abro o meu armário que está cheio. Eu vou para a minha cozinha que está cheia. E eu continuo mentindo para mim que aquilo é necessário. É necessário? Não. É supérfluo. É por isso que eles e nós nos habituamos a viver com o supérfluo. Não sabemos viver com o necessário. E quando nós criamos mais e mais supérfluos, nós temos mais aflições. Eu tenho que cuidar, eu tenho que lavar, eu tenho que colocar a secar, eu tenho que mandar passar, eu tenho que pegar sol, porque senão as roupas vão estragar. Eu preciso disso. Se eu pudesse simplificar a minha vida, será que eu não poderia diminuir as minhas aflições? Quando a gente faz essa comparação entre os bilionários e nós, é só para dizer que isso faz parte da nossa identidade. Nós não estamos guardando os bilhões porque nós não tivemos, estou falando de mim nesse momento, não tive acesso aos bilhões, porque senão eu estava fazendo a mesma coisa. Porque eu também guardo nos armários muitas coisas que não são necessárias. Nós precisamos desenvolver em nós a virtude da humildade. Mas você não vai desenvolver virtude de humildade sem passar pela simplicidade. Ah, não vai mesmo. A vida não dá saltos. Humildade é uma das mais belas virtudes, diz o Evangelho. Para que você desenvolva, você precisa da simplicidade. Viver em simplicidade é saber separar o joio do trigo. É saber separar o que é necessário e o que é supérfluo. Quantos calçados você tem? Quantos relógios você tem? Quantas pulseiras? Quantos celulares? Você vai ficar muito preocupado. Porque você vai sair e as pessoas que não tiveram acesso àquilo, porque ainda estão no primitivismo moral, ético e espiritual, vão tomar, porque eles não tiveram posse e isso virou natural. Então você está cercado de aflições. Então você vai andar num carro todo trancado, vai se esconder em casas cheias de grades e assim sucessivamente, porque nós vivemos no mundo de aflições. Nós precisamos entender, pela leitura espírita que nós fizemos, e a interpretação é individual, porque nós somos espíritos andarilhos do tempo, cada um interpreta de acordo com a sua maturidade, essa foi a interpretação que nós fizemos. Nós precisamos nos libertarmos dessas prisões, desses grilhões que nós impomos a nós mesmos. Nós sonhamos com a felicidade. Aliás, 7,3 bilhões de pessoas nesse planeta, só de encarnados, sonham com isso. Fora os desencarnados, que também vão encarnar e sonhar com isso. Porque na erraticidade também se sonha com felicidade. Mas a felicidade que nós sonhamos é a satisfação de nossos desejos, de nossas sensações, de nossos prazeres. Nós não teremos felicidade com isso. A felicidade é uma conquista da alma, do espírito em ascensão. Você não tem como conquistar a felicidade sem antes conquistar a paz íntima. E você só vai conquistar a paz interior a partir do instante que você ficar livre da culpa. E ficar livre da culpa significa vencer os dragões que você permitiu que habitassem tuas almas nas últimas reencarnações, ou em todas as tuas reencarnações. E você só vai fazer isso a partir do momento em que você passar pelas provas e expiações. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, esclarecidos. A doutrina espírita se apresenta como consolo, como alguém que te informa. E nesse momento, quando ela te informa isso, é para que você observe a grande oportunidade que você está tendo nesse instante de encarnação para tornar virtude o momento de dificuldade que você tem.
tornar virtude o momento de dificuldade que você tem. É necessário que nesse momento existencial você faça algo que o Evangelho vai chamar de resignação. Você olhe para a sua dificuldade, olhe para o seu abandono, olhe para a sua dor e procure qual o registro, qual a identidade que ela faz em você. E vença esse obstáculo, não com ódio, não com raiva. Vamos na leitura que ainda há pouco o companheiro leu para nós, o Jorge leu para nós. O Criador espera que com fé e com resignação nós venhamos a vencer esse ciclo de aflições que nós estamos vivendo. Porque esse ciclo de aflições que nós estamos vivendo é o momento mais importante de nossas vidas. Porque ontem, em nosso passado, nós não tínhamos isso. Porque nós vivíamos no mundo das sensações. Nós não mergulhávamos ainda nos caminhos que buscam a nossa sublimação. Os nossos passos eram lentos. Hoje, com o despertar, hoje, com o desconforto, esses escândalos que correm por aí, essas violências que correm por aí, nos magoam, nos ferem, nos entristecem, nos causam aflições. É por isso que a doutrina espírita vem esclarecer, na nossa leitura, como é importante esse momento. Como é importante que a gente faça uma boa lição, uma boa educação nesse momento. Porque esse momento é o momento de nós vencermos a maior batalha de nossa existência, que são as nossas guerras, as nossas batalhas íntimas, como fala o apóstolo Paulo. Por falar no apóstolo Paulo, nós temos no Evangelho o grande exemplo de Saulo, Paulo, a grande mudança, a grande transformação. E nós olhamos para essa grande transformação de Paulo, esse grande exemplo de Paulo, como uma meta a seguir para os nossos motivos existenciais, pois ele mesmo diz da necessidade de nós vencermos o bom combate. O nosso bom combate são as adversidades que a vida apresenta para nós. Mas eu queria hoje mostrar um outro apóstolo que me chama a atenção. Eu conheço um outro apóstolo que me chama a atenção. É uma senhora chamada Miriam Mignus. Paulo, o apóstolo, quando ele trava a luta do bom combate, Paulo, ele tinha como bandeira a justiça. Não é assim? A paixão dele era a justiça. O ideal dele era a justiça. Mas Miriam de Mignolia não era isso. O problema dela eram talvez mais próximos a nós. São as paixões interiores, os desejos, as sensações. Miriam era um personagem bíblico que nós conhecemos como Maria de Magdala. Talvez, neste olhar que nós fazemos, ela tenha feito um combate maior que o de Paulo. Mas acontece, na minha interpretação, que nessa época que ali ela habitava, as anotações de suas renúncias eram guardadas. Porque as mulheres de 2000 anos atrás eram coisas. Ou seja, a mulher só poderia trazer a sua fala se o pai estivesse ao lado. Ela não poderia se dirigir aos amigos, só se o pai estivesse ao lado. Depois, o pai que tinha sobre ela o poder de vida ou de morte, entregava ela ao homem, ao marido, que passava a ter sobre ela o poder de vida e de morte. E essa senhora, Maria de Magdala, é um desses personagens que nos merece muita atenção. Porque esse personagem, de aproximadamente 28 anos de idade, era uma mulher belíssima. Uma mulher belíssima. Era uma mulher
que hoje nós chamaríamos de garota de programa, para não dizer prostituta, segundo Haroldo Dutra. E esta jovem, esta mulher, também chamada de adúltera, mas lembramos que ela não era casada, passa por momentos difíceis, porque uma mulher nessa época não podia conversar com um homem, por se ela conversasse com um amigo, era garota de programa. E como garota de programa, ela era a escória da humanidade. E esta mulher, sabendo de toda a sua dor, um dia procura Jesus, por insistência de um amigo seu. Ela acaba procurando Jesus, porque esse amigo seu sussurra nos ouvidos dela: eu conheço um homem, porque eu era portador de lepra, e você sabe muito bem disso. E eu era portador de lepra, e eu conheci um rabi que cuidou a minha lepra. E ele abre a camisa, mostra para ela que ele já não tem mais os ferimentos, que a lepra tinha secado. E ele diz a Miriam, Maria de Magdala, que ela precisa ir estar com o rabi, porque ele era diferente dos outros homens. Ele curava as pessoas. E o estranho é que ele falava da cura da alma. E ele diz a Maria que esse rabi é aquele que prega que mesmo que tu perca tudo na vida, você é um bem-aventurado, pois você é um bem-aventurado que crê em Deus. Ele fala isso para Maria. E ele fala que esse mesmo rabi é o rabi que diz que bem-aventurado são aqueles que querem passar pela vida aspirando às coisas do céu, transcendendo em busca das coisas do céu. Que este rabi fala de um amor diferente do amor da humanidade, fala do amor da alma. E ela vai estar com o rabi naquele episódio na casa de Simão, que ela lava os pés do rabi, mesmo entrando numa casa que ela não foi convidada. E ela passa a admirar e a seguir à distância aquele rabi. E os anos se passam, a idade que era de 28 anos, avança. E ela vai ficando envelhecida. Mas a partir do momento em que ela tem um encontro com aquele rabi, ela muda. E quando ela faz essa mudança, por isso que nos chama a atenção, ela vem a lutar contra as suas sensações, os seus desejos, as suas fantasias, as suas ilusões, a sua vida como pessoa, como mulher. Ela renuncia a tudo isso a partir dos 28, 29 anos de idade. Vocês entenderam o paralelo que eu tracei com o ideal do Paulo? O Paulo, quando faz, o apóstolo Paulo, uma renúncia, ele faz pela paixão que ele tem ao direito, à justiça. O que é muito lindo. Mas ela, quando faz essa viagem de renúncia, ela faz uma renúncia dentro de si mesmo. Ela põe um bloqueio. Literalmente, ela conversa com o espelho. A partir de hoje, eu não me permito mais esse tipo de coisa. Eu vou botar um fim nos meus desejos. Eu vou botar um fim nas minhas fantasias. Eu vou botar um fim nas minhas aflições. Eu não quero mais essa vida para mim. Ela faz literalmente uma reforma interior. Não me parece, meu ponto de vista, que tenha visto no Evangelho alguém que tenha feito uma reforma mais profunda do que Maria da cidade de Magdala. E ela passa a seguir o Cristo. Ela passa a acompanhar o Cristo, só que à distância, pois ela é quem? A perdida de Magdala. E ela sabe que se ela chegar novamente perto do rabi, as pessoas vão dizer que ele não é um rabi. Porque todo aquele, naquela época, que se aproxima de alguém impuro, torna-se impuro. Então ela se afasta do rabi, como forma de não ferir o trabalho do rabi. Em compensação, por onde anda o rabi, ela segue nos passos. Seguindo os passos à distância do rabi. Enquanto o rabi faz as suas pregações, ela ouve. Como os outros mais distantes não podiam ouvir,
ela consola, conforta e explica. Até mesmo os leprosos que ficavam às distâncias. Fica no meio das multidões que ficavam encantadas com o Rabi, juntando as crianças que ali estavam perdidas de seus pais. E ela vai fazendo esse trabalho para que o Rabi possa fazer o trabalho dele. E ela vai fazendo isso num grande movimento de amor. E esse grande movimento de amor, um dia, ao se defrontar com o Rabi, ela oferece a ele. E ele diz: ainda não é chegado o momento. Mas ela não entendia esse amor que ele pregava. E ela continua e passa assim a sua vida. Na cruz, quando o Rabi ali estava crucificado, e ali ele desencarna, observe a importância dessa mulher. Observe a transformação dessa mulher, desse apóstolo, apóstola. Quem é a primeira pessoa que vê Jesus? Uma mulher. Quem é essa mulher? Maria, Miriam de Magdala. Por quê? Porque se ela é adúltera, se ela é a pecadora, se ela é a falida, por quê? Por que que ele coloca, naquela época, todo o seu trabalho em xeque? Era mais fácil aparecer para Pedro, para João, de 17, 18 anos, que era o apóstolo amado. Mas ele aparece para Miriam, para Madalena. Por quê? Para que ela vá dizer aos outros que ele está vivo. Por quê? Para que os outros possam perceber que o trabalho dele como Rabi era curar as nossas aflições para que nós pudéssemos mudar de ciclos. Foi isso que ela fez. Ela caminhava no mundo de dor e aflições. A partir do momento em que ela percebe o Rabi, ela faz a mudança. Ela abandona aquilo que para nós, no meu ponto de vista, são os combates, as lutas mais difíceis que somos convidados a abandonar. E ela passa. E logo depois que ela sai da cruz, pela morte do Cristo, depois das tormentas, depois que ela é convidada educadamente a ficar distante dos apóstolos, pois ela era a impura, ela vai para onde? Vale dos Leprosos. No Vale dos Leprosos, ela faz o quê? Vivencia o Evangelho. Traz para os leprosos não mais a fé, mas a fidelidade ao Cristo. Lá ela fica até o instante que, envelhecida, a lepra toma conta do corpo dela. Depois de leprosa, ela volta novamente ao mar que a encantava da Galileia. E ao voltar, o seu corpo frágil, adoecido, diz Divaldo que apodrecido, perde o vigor. E ali ela começa a ficar sonolenta, em torpor, e de repente solta-se. E olha, e vê o corpo caído, e ela numa outra dimensão, calma, serena, tranquila. E nessa outra dimensão que ela se encontra, ela encontra uma paz enorme, um bem-estar enorme. E eis que ela percebe que alguém se aproxima. E quando ela olha, ela vê o Rabi, Jesus de Nazaré, que diz a ela: eu vim te buscar, eu vim agora buscar o teu amor. E ela passa a entender o quanto aquela atitude dela de vencer as suas aflições foi benéfica. O quanto ela renunciou
na minha opinião, mais que os outros apóstolos, a sua alma, a sua vida humana, por um ideal: sublimar o seu amor. Passou por provações terríveis, por aflições medonhas. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Essa é a promessa do Cristo. Essa é a promessa que nos faz as bem-aventuranças. Essa é a promessa que nos convida a ter bem-aventurados aflitos, que somos nós, cheio de guerras interiores. Nessa noite que nós voltamos a essa casa, que por mais de 25 anos nós trabalhamos, vivenciamos aqui várias experiências, e é com muita alegria que a gente vem sempre nessa casa, causa espírita, é para conversar com você sobre essa leitura que a gente fez das aflições. Elas não são as nossas inimigas, adversárias. O planeta é assim. É preciso que a gente observe que essas dores que eu passo nesse momento são para serem vivenciadas. É o passaporte da minha liberdade. Porque a proposta do Cristo, o cristianismo, a pedra angular do cristianismo, é o amanhã, não é o agora, não. Você tem que plantar para colher. Agora é o plantio, agora é a escola, agora é hora de você fazer vencer o bom combate. Nesse momento em que nós estamos mudando a psicosfera do planeta, nesse momento de medo, de temores, de guerras, de violências, de traições, de corrupções, é momento de agradecermos a Deus, pois, segundo Cândido Xavier Francisco, nós estamos na terra, na pátria do Evangelho. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Embora não pareçam, Jesus está no comando dessa nau. Os homens não têm poder, pois se tivessem poder não envelheceriam. Os homens não têm, eles têm enganos. E nesse momento em que você está nesse planeta de provas e expiações, nesse momento que você está nesse país, a pátria do Evangelho, não te engane, não tem engano. Aqui não é a pátria da política. Aqui não é a pátria dos intelectuais. Aqui não é a pátria dos famosos. Aqui não é a pátria dos bilionários, dos ricos, dos pastores. Aqui é a pátria dos doentes. Quando Jesus se reúne em 1800 e alguma coisa com o espírito de São Francisco, São Luís, e com o espírito de Ismael, e faz a grande imigração dos espíritos franceses. Kardec fala isso na Revista Espírita. Faz a grande migração dos espíritos franceses comprometidos pela Revolução Francesa para o Brasil, pois eram para vir aqui se tratar, e são eles que estão aqui entre nós, dirigindo essa nação com todas as suas dificuldades do ontem. E eles vieram para a pátria do Evangelho, porque a pátria do Evangelho é o hospital de Jesus. O hospital é lugar de doentes. Nós estamos num hospital. Vai nos dizer Haroldo, na sua interpretação, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É chegado o momento de nós percebermos que a vida é interior. Nós somos uma identidade espiritual. É preciso que esse momento de nossa existência nós saibamos sublimar um pouco os nossos sentimentos, as nossas virtudes, as nossas inteligências. É preciso que a gente dê para as nossas vidas um sentido espiritual. Um objetivo espiritual. É preciso que nesse momento de nossa vida a gente faça um bom combate. E pare de dizer para o espelho: eu. Eu quero, eu gosto, eu mando, eu faço, eu quero. É preciso que nesse momento a gente tenha coragem de olhar para o espelho e ensaiarmos um novo discurso. E esse novo discurso que a doutrina espírita nos convida a ter, na nossa interpretação, é você olhar para o espelho e dizer para o espelho: Senhor, o que queres que eu faça?
Boa noite.